cavalo, tocando 7 pianos alazões, desembestando acordes nos meus porões, acordando feras e constelações. Um vaqueiro em Copacabana. O poeta José Inácio Vieira de Melo, alagoano que vive numa fazenda no interior da Bahia, veio ao Rio lançar seu 7º livro. 7 foi editado pelas 7 letras e vem carregado de simbolismos. Relincham todos os cavalos, uma ode à alegria. Eu dividi o livro em 7 partes, e essas 7 partes, cada uma tem 7 segmentos, e os 7 segmentos, a maioria deles é cada um 7 estrofes, e boa parte com versos de 7 sílabas, heptassílabas, o redondilho é maior. São 9 filhos que minha mãe teve, eu sou o 7º. Apenas 5 vingaram, eu sou o 3º, então o 7 e o 3. O livro sai com 3 capas diferentes. É tudo em torno do 7. 7 também é o número do mentiroso, né? E isso tem muito a ver com a poesia também, né? Claro. É o número bíblico da plenitude. E é um número que fecha ciclos. A cada 7 anos, né, você completa um ciclo na sua vida. Então eu trabalhei muito com isso. Por exemplo, um menino de 7 anos aparece muito, porque as minhas primeiras recordações, de fato, elas vêm desse período. E foi aos 7 anos que eu me alfabetizei. Como é que você explica esse pendor para a poesia? E quem é que entende isso, né? O Murilo Mendes, ele fez ele dizia que a poesia ela não escolhe lugar. Minha mãe comprou uma estante, passava os vendedores de livros, precisava de colocar alguma coisa naquela estante, livros. Os livros que foram para lá, o menino, que ainda era ágrafo, teve curiosidade de pegar um livro e ficava lendo as figuras e olhando os desenhos, os grafitos ali. E quando eu me alfabetizei, até dicionário eu lia, porque já tinha o pendor natural de pegar livro. Eu nasci num povoadozinho chamado Olho d'Água do Pai Mané, e aos 3 anos fui morar em Palmeira dos Índios. Aí depois fui para Arapiraca e para Maceió. E fiquei transitando entre esses 3 municípios, que são os 3 maiores municípios do estado de Alagoas. Aí aos 20, eu digo, meu pai, não quero estudar mais não. Eu disse, então vai ter que trabalhar. Eu tenho uma roça lá no sudoeste da Bahia, no município de Maracás, você vai morar lá. E eu fui, aos 20 anos. Me soltei na Caatinga, no meio do mato, na Chapada Diamantina. Morava numa casinha assim, tomava banho de cuia, ia pro mato, fazia necessidade. Até hoje não tem energia elétrica, não tem água encanada. E foi, assim, uma experiência extraordinária, porque eu sempre tive ligação com o povo do campo, né? Rapaz, a sabedoria que esse pessoal tem é impressionante. Muito do que está na minha poesia eu trago do Damião Tavares Neto, vaqueiro que viveu comigo, do meu avô, que era um grande vaqueiro, Moisés, meu pai, uma boiador, Aloysio Vieira de Melo, boiadeiro e aboiador, os vaqueiros com aquele canto dele, que é um canto de tradição ibérica, moura, né? O aboio do vaqueiro, ele é mouro. É o moezinho que sobe à mesquita para fazer as orações naqueles horários nas Arábias. É a mesma coisa do vaqueiro quando está na solidão dos campos, que não sabe o que dizer, tem um sentimento, ele começa a gritar, a gemer, como se fosse um moezinho, né? Então tem essa tradição. Aí vai para a zona urbana do Nordeste, as feiras livres. Aquilo ali é uma coisa urbana, o coco, né? O cara com um pandeiro ali, a malícia, a malemolência, pedindo dinheiro e fazendo, lisonjeando as pessoas, e inventando tudo na hora, o repentista com sua viola, marcando o compasso, dizendo tudo, inventando. Eu vivi nisso. Mas a sua poesia veio daí ou você incorporou essa característica a algo que você já estava fomentando? Olha, na origem vem dessa tradição. Aí depois que eu começo a ter uma consciência poética, vou aos livros, né, eu me afasto um pouco disso. A minha literatura, ela parte dessa tradição oral e dialoga o tempo todo com os clássicos. E alguns desses clássicos estão presentes aqui no set. Né? Sim, sobretudo da literatura brasileira, desse livro especificamente, né? O Jorge de Lima, o Murilo Mendes, o José Chagas, um grandioso poeta paraibano radicado no Maranhão, né? O Francisco Carvalho, outro grandioso poeta do Ceará. Tem poeta que diz, não, eu não leio para não me deixar influenciar. Eu acho isso, a minha obra toda ela é uma junção de todos esses conhecimentos, de todos esses poetas populares, dos poetas eruditos, entendeu? O galope dos cavalos, açoitações no rei. A luz subsiste em lembranças de um tempo livre, sem leis. Rincha o vento da lembrança, sopranos era uma vez. Depois soprou a vastidão, trazendo o Quixote insano. Seu galope de delírios deu à Europa novos planos.
Nunca um cavalo coube transformar a tradição com o açoite do relâmpago, luz que ofusca a escuridão. Esse livro aqui, em relação, por exemplo, ao teu primeiro livro. Do primeiro livro, Códigos do Silêncio, lá de 2000, para o 7, eu percebo uma caminhada, a busca de um aprofundamento, de cada vez você querer inserir o seu traço, né, sem achar que é gênio, porque é uma grande... porque eu vejo muito... A outra coisa que eu não falei antes, em relação a que está sendo produzido hoje, é que eu vejo muito poeta jovem querendo inventar a roda. E isso lá no Piauí e em outros lugares também. Os poetas, eles têm um trabalho legal, mas eu vejo eles muito deslumbrados com esses caras que, inventivo, que tem muito em São Paulo e por aqui também no Rio. Então o sujeito quer inventar a roda. Isso é uma perda de tempo assim, entendeu? Porque a roda... A roda já está rodando, antes de inventar a roda já estava rodando por aí, né? Como é que você escreve? À mão, com computador? Eu sou o tipo do cara que em um determinado momento, estou na cancela do curral, contando gado, passando ali 300 e tanto, vem um verso, de repente eu boto as espolhas no cavalo, saio correndo para casa e abandono tudo, porque eu não posso abandonar aquele verso. Então as pessoas ficam dizendo, o que aconteceu? No que se refere ao 7, o ritmo desse livro é muito galopante, porque os versos vinham enquanto eu estava correndo a cavalo, andando a cavalo, o cavalo galopando, e vinham os versos. E muita coisa se perdia, porque eu não tinha como anotar na hora. Aí foi o que eu fiz, passei a andar com o iPhone. Quando a poesia chegava, eu pegava e saía falando. E muitas vezes vinha cantado mesmo. Inteiro. Era por inteiro. Assim, no concerto para cavalos é quase todo ele veio cantado. Era um cavalo de luas, corcel de pelos de livro, de fogo a sua memória, seu peito de versos livres, nutria-se do que lia, quanto mais lia sentia, eriçar pelos e crinas, como quem ama Maria, seu coração disparava, trespassado de euforia, era um Deus que galopava e o universo sorria, relincham todos os cavalos, uma ode à alegria, relincham todos os cavalos, uma ode à alegria, laraê, laraê, por aí vai, né, velho? Obrigado. Valeu.